falarmos sobre ser guiados por Deus. Amém? Eu creio que é muito bom ser guiado por Deus. Você que tem visto Deus guiar a sua vida, você pode entender que as coisas estão dando certo. Então, quem está andando com Deus aí está vendo que os passos estão sendo bons. Amém? Então, nessa manhã vamos meditar um pouco sobre isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos capítulo 37. Salmos 37, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 24. Para quem está anotando aí, eu vou dar um tempinho. Salmos capítulo 37, versículo 23 até o versículo 24. Amém. Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Feche seus olhos por um instante. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, pela Tua presença neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos nesta hora para que a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, de encontro às nossas vidas, e que possa causar uma transformação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que haja uma unção do Senhor muito grande aqui neste lugar, assim como nós já estivemos aqui no momento de louvor. Que possa haver uma unção muito grande também na pregação da Tua palavra, para que ela realmente possa ter um efeito prático nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu creio que nós estamos, nesses dias, vivendo mesmo esse tempo em que devemos atentar, ter a nossa atenção voltada para a palavra de Deus, voltada mais e mais e mais por aquilo que nós ouvimos de Deus, por aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, seja na sua meditação, seja de uma outra forma direta que Deus está a falar contigo, seja até através de circunstâncias. Nós temos que estar atentos, porque Deus não cessa de falar. Ele está falando de várias maneiras, e nós precisamos de ficar atentos para nós ouvirmos o que Ele está nos dizer. E nesse sentido, de ficarmos atentos, é para que os nossos passos a cada dia da nossa vida, eles possam ser passos certeiros, em uma direção certa, sem desvios, nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos estar sendo guiados diretamente para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu trago aqui, para além de alguns textos, eu trago aqui também a história de um homem, que a Bíblia faz um relato dele andar com Deus. E é interessante que não há muita referência da história deste homem. Em apenas 2 textos da Bíblia cita o nome dele. E cita o nome dele no começo, pela sua história, e depois no outro texto, por falar da sua fé. Esta pessoa foi colocada na galeria dos heróis da fé, que está mencionada no livro de Hebreus. Porque ele tomou uma decisão de andar com Deus. E é interessante que muitas das vezes as pessoas, para andar com Deus, elas precisam de ser quase que empurradas pelo caminho. Né? Tem pessoas que parece que, né, que muitos têm que ficar assim: não, vamos, o caminho é esse, eu vou te empurrar e tudo mais. Com tantos meios que nós temos, que, como eu disse aqui, que de certa forma é Deus falando conosco, é Deus nos mostrando o caminho, com tantos meios que nós temos hoje, e muitas das vezes precisamos de ser quase que empurrados para andar com Deus. Ao passo de que essa pessoa que eu vou dizer aqui, que eu vou falar aqui sobre ele não tinha os meios que nós temos hoje, ele não tinha a Bíblia que você tem hoje, ele não tinha os pregadores que você tem hoje, ele não tinha a sala que você tem hoje, ele não tinha aí o telemóvel, o computador, a televisão que você está tendo agora para poder ouvir a palavra. Ele não tinha nada disso. Mas ele propôs ao seu coração andar com Deus. E sabe como que ele fez isso?
pela fé. Esse é o melhor caminho para que nós possamos andar com Deus. Andamos com Deus quando nós percebemos pela fé a sua presença em todos os lugares que nós estamos. Aí nós começamos a andar com Deus. Sabe? É lógico que, como eu disse, há circunstâncias que nos levam a pensar, que nos levam a constatar a presença de Deus, quase que, de certa forma natural, visível perto de nós. Através de pessoas, através de circunstâncias. Mas nós só podemos compreender, entender e ver essa presença de Deus pela fé. Oh, que Deus bom nessa manhã, que possa fazer você compreender aquilo que eu estou querendo dizer, que o Espírito Santo possa ir direto no seu coração, para você perceber os caminhos que você tem andado, as veredas que você tem sendo guiado, e você vê que, na maioria das vezes, Ele está bem seguro aí na sua mão para que você não caia. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto. O texto está em Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24. Que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou com Deus Enoque. E já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos ler o outro texto que está em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Que diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Preste bem atenção nessa última frase que nós falamos aqui. Obteve um testemunho de ter agradado a Deus. Olha só aqui. Eu creio que todos nós que estamos a cultuar a Deus nesta hora, se há uma coisa que nós gostamos é de boa companhia. Quem gosta de uma boa companhia? É bom, é agradável ter alguém que possa andar contigo, que você possa confiar, e não só, e que você possa se sentir protegido ao lado dessa pessoa. E nesse sentido aqui, dessa última frase que nós lemos, ele obteve esse testemunho. Ele obteve esse testemunho porque ele era boa companhia e estava também muito bem acompanhado. O texto diz aqui que ele viveu 65 anos e gerou Metusalém. Então a Bíblia começa a dizer aqui de uma forma natural, né, os dias deste homem, até ele começar de uma certa forma, alargar a sua família. Né, não é, nos dias de viver 365 anos, com certeza era normalíssimo uma pessoa ter o primeiro filho com 65. Embora aqui a palavra de Deus está falando do seu primogênito como homem. Então ele teve o seu primeiro filho, e a palavra de Deus fala que a partir deste momento ele decidiu, de certa forma, a 100% andar com Deus. E como é que ele fez isso? Aí o livro de Hebreus nos dá a resposta. Ele começou a andar com Deus pela fé. Ele começou a ter uma atenção de fé voltada 100% com Deus. E não só isso, ele começou a ter uma fé 100% como prioridade para Deus. Ele começou a ver a sua vida prioritariamente para Deus. Eu acho que todos nós que estamos aqui nessa sala, olhando assim, um dia nós fizemos uma oração a dizer para Jesus que a nossa vida era dele. Foi assim que você fez? Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, suficiente para ser meu Salvador. Eu confesso e arrependo dos meus pecados.
Na certeza que a minha vida agora pertence a Deus. Foi assim que você fez essa oração, não foi? Então eu creio que a partir daquele momento você disse e fez uma decisão assim como Enoque fez. Ele fez uma decisão de andar com Deus. E as outras coisas tudo passaram a ser coisas secundárias para ele. Porque ele passou, a partir daquela hora, dedicar a sua vida 100% a Deus. E aqui, irmãos, nesta passagem, nesse pequeno texto a respeito de Enoque, ele tem muitas verdades que quebram muitos mitos que as pessoas têm hoje. Porque parece que, em muitas ocasiões da nossa vida, Deus e as coisas de Deus estão em segundo plano, porque nós temos outras prioridades. Sim ou não? Nós temos outras prioridades. Poderia enumerá-las muitas aqui. De muitos de nós, a nossa primeira hora do dia não é de Deus. Né? De muitos de nós, as primícias da nossa renda não é de Deus. Muitos de nós não dedicam nem os nossos filhos a Deus. E quem dirá a nossa vida? Por que eu digo aqui que quebra muitos mitos? Esse homem andava com Deus. Ele andou com Deus desde a sua decisão aos 65 anos. E depois ele viveu 365 no todo. E a Bíblia diz que 300 foram que ele andou com Deus. E aí a Bíblia termina falando dele no livro de Gênesis, dizendo que ele gerou filhos e filhas. Se ele gerou mais filhos e filhas, ele tinha uma família. E se ele era responsável pela sua família, ele tinha que cuidar da sua família. Com certeza ele tinha trabalho. Com certeza ele tinha que trabalhar. Com certeza ele tinha que batalhar dia a dia. Mas isso não impediu de prioritariamente a sua vida estar dedicado a Deus e andar com Deus. Você pode ter o trabalho que você tiver. Você pode ter o horário que você tiver do dia a dia. Você pode ter mais trabalho do que todos nós aqui juntos. Isso não impede de você andar com Deus. Isso não impede do seu dia ser dedicado ao Senhor. Isso não impede de 24 horas por dia você estar andando com Deus. E que seja até nos seus sonhos, você esteja sonhando com as coisas de Deus. Parece que quando a Bíblia fala aqui que este homem andou com Deus assim, dessa forma, né, parece que ele nem dormia. Parece que a sua vida era dedicada 100%, minuto por minuto, a Deus. E eu creio nisso. Eu creio nisso. De que havia também um prazer de Deus em se aproximar. Estar próximo a Enoque. Então a história deste homem conta essa história que ele começou a andar com Deus quando gerou seu primeiro filho, o seu primogênito. Após isso ele ficou mais 300 anos vivo. Durante isso ele teve a sua vida normalíssima como homem, mas também teve a sua vida sobrenatural, por conta da palavra de Deus, da testemunho dele, que foi tanta a sua dedicação de andar com Deus, que aí chega um ponto que a Bíblia fala, e já não era, e Deus tomou para si. O que a Bíblia quis dizer com isso? A Bíblia quis dizer o seguinte, que a sua dedicação para andar com Deus era tamanha, a sua prioridade para andar com Deus era tão grande, que chegou a um ponto de ele estar 100% tão próximo de Deus espiritualmente, que as coisas naturais ele já nem era mais. Eu não sei se você lembra de um texto que Paulo fala, que ele diz o seguinte, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Parece que ele estava tentando tirar aqui uma fotocópia daquilo que era a vida de Enoque. As coisas terrenas passaram a não ter sentido prioritário para ele, de forma que ele entendeu o seguinte, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui no caso de Enoque, a palavra de Deus fala assim, e já não era mais ele já não era mais uma pessoa normal, ele já não andava mais como uma pessoa natural, ele já não era essa pessoa naturalíssima. Por quê? Porque ele estava a viver aqui agora 100% para Deus. E então Deus o tomou para si. Ele alcançou essa graça
de se aproximar de Deus de tal forma, que aí o livro de Hebreus diz que ele foi trasladado daqui, dessa terra. Glória a Deus por isso. Então ele andou com Deus. Isso não o impediu dele cuidar da sua família. Isso não impediu dele trabalhar. Não, porque se ele tinha uma família para cuidar, com certeza ele trabalhou. Isso não impediu ele de fazer nada. Mas dentro do seu coração, pela fé, o que era prioritário para ele era Deus, o caminho que Deus tinha traçado para a vida dele. Amém? Sabe, eu falando aqui sobre família, e creio que muitos pais de família aqui nessa manhã, há uma responsabilidade nossa, pais de família, de passar de geração para geração os conhecimentos que nós temos de Deus aos nossos filhos. Irmãos, isso é um grande prazer e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. E eu quero apresentar para vocês aqui uma outra pessoa, em que por conta daquilo que foram os seus pais andar com Deus, por conta daquilo que foram os seus pais obedecer à palavra de Deus, o filho daquela família acabou se destacando também, até na palavra de Deus. Houve um destaque especial para essa pessoa, porque essa pessoa ouvira dos seus pais, com certeza, a ministração dos preceitos de Deus. Eu creio que, olhando assim também aqui, há muitos irmãos que estão aqui, que ainda quando criança tiveram esse privilégio de ser ministrado pelos seus pais. Eu sou uma delas. Que teve esse privilégio de ser ministrados pelos seus pais. Seus pais colocaram em vocês a palavra de Deus. Seus pais ensinaram para vocês os caminhos do Senhor. E aí é o seguinte, quando você chegou a esta idade madura sua, você não esqueceu daquilo que você foi ensinado. É assim que funciona a palavra de Deus. Ensine a criança no caminho que deve andar, para que quando ela for velha, quando ela já tiver uma certa idade, ela não esqueça daquilo que ela ouviu, daquilo que ela aprendeu. Olha só para você ver o que a palavra de Deus diz no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Isso aqui é uma história assim, um pouco atípica daquilo que é normal. Porque começa a falar de uma criança de 8 anos, que se tornara rei. E todos nós aqui, irmãos, que temos filhos, se já ultrapassaram os 8 anos, ou se está nessa faixa aí dos 8, 9 anos, nós sabemos que ainda é uma fase muito confusa. É uma fase ainda de muita criancice, né? São crianças, mas é uma fase muito... Eu não gostaria de falar, porque senão eles aqui depois me pegam. Muito bebês ainda, né? Já estão ali. Então é uma fase muito bebês ainda. Então não é uma fase ainda muito responsável. Nós precisamos de estar junto com eles para fazer os trabalhos de casa. Precisamos estar falar com eles o que a professora mandou para fazer. Eles ainda não têm essa responsabilidade. O negócio deles é brincar. Não é assim? Eles querem brincar. Mas olha para vocês verem aqui. Tinha Josias, quantos anos? 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos. Ele começou a reinar e tinha 8. Reinou 31, então terminou seu reinado com 39. Sim? Fazemos aí as contas? Todo mundo bem de matemática? Então ele terminou seu reinado quando reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedita e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele, veja bem, o que era reto perante e andou todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda.
Olha só aqui para você ter ideia aqui. Por que é muito importante que nós andemos com Deus e trazemos a nossa família junto para andar com Deus? Olha aqui o exemplo. Uma criança de 8 anos ficou na responsabilidade de um reino que prosperou, que deu certo. Sabe por quê? Porque ele atendeu para as palavras que ele tinha ouvido dos seus pais. Para as palavras que ele tinha ouvido anteriormente através do rei Davi. E ele não desviou dessas palavras nem para um lado e nem para outro. Ele andou com Deus segundo aquilo que havia ensinado os seus pais. É possível que a sua família ande com Deus, baseado naquilo que é os ensinamentos que os papais aqui dão. E agora passa aqui a responsabilidade para nós. O que estamos ensinando para os nossos filhos? Sabe, é muito comum nós ouvirmos nessa atualidade que essa geração, e fala mal dessa geração, e que essa geração é isso, que aquela geração é aquilo outro, que essa geração, é tanta coisa que se fala para essa geração. E agora, nesses últimos dias, então, de termos de estar distanciados, de já não podermos mais frequentar lugares, de tantas coisas, aí é o seguinte, já até se diz que esse é um ano perdido para esta geração. Mas assim como todos os dias são aqueles que o Senhor os fez, a nossa obrigação, e eu digo isso aqui como obrigação, não é nem uma sugestão, é obrigação, é nós alegrarmos nesses dias, todos os dias, e entendermos que há uma geração de pessoas, há uma geração de jovens, de crianças, há uma geração que precisa de pessoas que dê testemunho como Enoque deu. Que termine a sua frase, ele deu testemunho, a sua vida foi um testemunho de uma pessoa que anda com Deus. Glória a Deus. Tinha Josias 8 anos de idade, irmãos. Coroado rei, com uma responsabilidade das vidas das pessoas nas suas mãos. Porque todos vocês sabem que o rei na época tinha que julgar pessoas. Com certeza trouxeram casos diante dele. Lógico que ele tinha conselheiros, todos os reinados tinham. Haviam conselheiros, mas a voz, a última palavra era dele. Então, com certeza, em muitos casos, na sua memória ele ia lembrar o que faria o rei Davi, o que faria os meus pais nessa situação. E com certeza as suas decisões eram baseadas naquilo que ele já tinha aprendido antes. Eu acredito que muitos dos nossos filhos tomam decisões erradas, porque não houve uma referência nossa. E quando eles chegam em algum lugar que é um lugar ambíguo, que chega num lugar que há uma encruzilhada, ele não sabe que rumo que tomam, porque ele não teve uma referência. Que o nosso testemunho seja uma referência, irmãos, para as pessoas. Que seja uma referência para nossos filhos. Que seja uma referência de famílias que estão andando com Deus. Porque se for essa referência, muitas pessoas vão querer andar no caminho que você está andando. Porque eles vão ver que há uma diferença entre nós e muitas outras. (31 anos reinando. E eu gosto dessa começo do capítulo, do versículo 2, que diz assim: e ele fez o que era reto perante. Eu entendo essa palavra perante como na presença. Ele fez o que era reto na presença de Deus, perante Deus, perante o Senhor. Ele fez o que era reto. Ou seja, irmãos, com certeza na presença de Deus, se você estiver na presença de Deus, se a sua vida estiver na presença de Deus, as suas decisões, tudo que você faz, vai com certeza estar direcionado para um caminho reto, para um caminho honesto.
vai estar direcionada sim, porque você está na presença de Deus. Até para o conforto, nós falamos que nós estamos com Deus, nós andamos com Deus, e assim por diante. Para conforto nós falamos isso. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é meu Pai e tudo mais. Agora eu te faço uma pergunta. Deus vai andar por todos os caminhos que nós andamos? Deus vai fazer tudo aquilo que nós supostamente fazemos? Talvez não. Essa é uma manhã para nós refletirmos nisso. Se realmente nós estamos andando com Deus, né? A presença dele pode estar em todos os lugares que nós estamos. Fez o que era reto perante ao Senhor. Andou perante o Senhor baseado naquilo que aprendeu com seus pais. E desses ensinamentos não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Você tem uma Bíblia aí? Tem? Você confia nela como palavra de Deus? Amém? Então é só você abrir aí, que esse é o caminho que andavam os nossos antepassados. E se nós não desviarmos desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, com certeza daremos testemunho de homens e mulheres que andam com Deus. Glória a Deus por isso. Andamos com Deus. Então deixa eu te falar aqui o seguinte. Esse ponto é andar com Deus, com uma herança de outra pessoa, com a herança de outra pessoa, com ensinamentos que outras pessoas nos ensinaram. É por isso mesmo, irmãos, que nós somos uma igreja que preza por isso. De uns ajudar os outros nessa caminhada de fé. Sabe, você não foi convidado para fazer fundamentos da fé porque simplesmente nós temos um livro e queremos, de certa forma, que você leia o livro. Não é nada disso. Você não está fazendo um discipulado simplesmente porque alguém acha que alguém tem que dar palpite na sua vida. Não é nada disso. Não é disso. Não se trata disso. A questão aqui é o seguinte, que a ideia é de que alguém ajude a você a andar nos caminhos do Senhor, através de uma ministração clara da palavra de Deus. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? E que todos nós que aprendemos a palavra de Deus uns com os outros, possamos entender isso, que a ideia de ajudar a ensinar a palavra de Deus faz parte de um grupo de pessoas que estão andando com Deus e não quer desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque nós temos um alvo, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, é um caminho, andamos por um caminho seguro. Andamos por um caminho seguro quando andamos com Deus. E esse caminho seguro aqui não é simplesmente uma segurança como nós vemos hoje de estar ou num país seguro ou num país inseguro, mediante as violências e tudo que possa acontecer. Não é simplesmente isso. Isso é muito simples. Sabe? Mas andar seguro no sentido de ter os passos firmados, passos firmes. De ter os passos firmes e não ter dúvidas em relação àquilo que são as coisas de Deus, em relação às promessas de Deus, e principalmente dúvidas concernentes à sua salvação. Uma das coisas que mais perturbou as pessoas nesses dias foram as incertezas mediante a sua fé e mediante a sua eternidade. Isso foi o que mais deixou as pessoas apavoradas. Assim como eu creio que há muitas pessoas que foram procurar respostas na Bíblia para poder ver se era realmente esses últimos tempos, baseado nas escritas que estavam escritas pelas falas de Jesus e pelas falas de João no Apocalipse. Eu creio que não foi só eu. Vamos ver se aqui tem alguma coisa que diretamente ou indiretamente fala sobre essa pandemia. Para que seja mais claro, para que eu esteja mais preparado.
Sim. E com certeza isso também gerou medo de muitas pessoas, porque pensavam o seguinte: se Jesus vier, eu não estou preparado. Deixa eu te falar aqui uma coisa: se a sua vida for entregue para Jesus, se você entregou a sua vida 100% para Jesus, se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que você é salvo. Essa é a garantia da salvação. Não é pelo que você faz, não é porque você fez, é por causa do que Jesus fez. E o que você tem que fazer? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Como é bom ter o conhecimento da palavra de Deus. E quando é assim, nós não estamos preocupados com nós, mas nós estamos preocupados com os outros que ainda não estão no caminho. Essa é a minha preocupação, com os outros que ainda não estão no caminho. E a minha preocupação é: eu preciso levar o Evangelho, eu preciso colocar pessoas nesse caminho, para que elas possam se sentir seguras. Porque há uma segurança no coração de quem anda com Deus, de quem está com Deus, de quem anda o dia a dia com Deus, ao ponto de chegar como Enoque, e já não faz mais sentido a vida natural, porque a minha vida está 100% com Deus, eu ando 100% com Deus, meus passos são guiados pelo Senhor. Salmos capítulo 37. Salmos 37, versículo 23 e o versículo 24. Que é o texto que nós lemos aqui no começo. O que diz aí? O Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Tem compaixão. É isso que a palavra quer dizer. E compaixão nós sabemos que é se colocar no lugar de. Então o Senhor se coloca no nosso lugar nessa caminhada que nós estamos andando. E sabe o que acontece? Versículo 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor faz o quê? Segura pela sua mão. Sabe, talvez seja esse o problema de quem está me ouvindo nessa manhã. De que nessa trajetória andando com Deus, houve um tropeção, houve uma queda. Mas olha aqui o que o salmista diz: se cair, não ficará prostrado, não ficará deitado, não ficará no chão. Sabe por quê? Porque o Senhor, porque Deus vai tomar pela mão e vai ajudar a levantar. Vai ajudar a levantar, porque há um desejo no seu coração de seguir ao Senhor. Há um desejo no seu coração pelas coisas de Deus. Se você caiu, se você tropeçou, não há problema aqui nesta manhã, porque o Senhor vai te levantar novamente. O Senhor vai segurar você pela mão e você vai continuar a sua caminhada com Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele vai te guiar. Será que Ele pudesse fazer com você como aquilo que está escrito no livro de Isaías: tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Como é bom ser ajudado por Deus. Segure na mão do Senhor, né? E sabe, irmãos, é muito interessante que quando nós estamos seguros à mão dos nossos filhos, né? Aqui repetindo algo que eu já disse aqui uma outra vez, a responsabilidade é de quem está seguro na mão. Sim ou não? Nossos filhos aí, vamos aí, uma criança de 3 anos, vamos aqui limitar essa idade de 3 anos, andando com os pais. Você acha que ele está preocupado se o sinal tá, se o farol, o sinal, o semáforo está vermelho, se está verde? Se tem pedra, se não tem, se há obstáculos na estrada? Ele não está nem aí, ele quer olhar os passos, quer olhar os carros, quer olhar os brinquedos das lojas, ele quer olhar para isso, ele está preocupado com o caminho. Não está preocupado com nada disso, sabe por quê? Porque ele está seguro na mão do pai, e tem certeza que o pai não vai soltar, o pai não vai largar. E de vez em quando o pai tem que segurar forte mesmo, porque aí, né? É assim ou não? Tem que segurar forte mesmo, porque senão ele vai. Assim como esse exemplo, eu acho que Deus muitas das vezes vão ter que segurar forte mesmo, senão a gente vai mesmo. Não é assim?
São muitas coisas que quer nos tirar do objetivo. Seu objetivo é levar a criança na escola, o objetivo é chegar na escola. Mas antes de chegar na escola há muitas distrações. O objetivo de Deus é que você vá para o céu. O objetivo de Deus é que você ande nos caminhos do Senhor, tenha uma direção. Mas com certeza há muitas distrações dessa caminhada nossa com Deus. E Deus está seguro, e muitas das vezes tem que segurar mesmo, senão a gente vai. Que Ele firme mesmo, segure na sua mão. Que você deixe Ele segurar mesmo aí. Não largue. Deixa que Ele segure na sua mão, para que você possa aí chegar no propósito que Ele tem para sua vida, em nome de Jesus. Então é essa segurança. A palavra de Deus diz aqui que esses passos são firmados pelo Senhor. E se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor vai estar seguro na sua mão. Em nome de Jesus, que o Senhor fique sempre seguro na sua mão. Que você não venha ficar prostrado, que você não, mesmo que você tropeçou, ou mesmo você tropeçar aqui para frente, você fique mesmo seguro, em nome de Jesus. E que nunca desvie do caminho do Senhor. E que Ele deixe Ele guiar os seus passos na sua caminhada com Deus. Sabe? Há uma confiança de andarmos com Deus. Há uma confiança que o caminho de Deus é bom. Há uma confiança em que Deus está seguro na nossa mão. Mas deixa eu te falar aqui, mesmo com tudo isso, há tropeços. É, pastor? É, há tropeços. E os tropeços que aparecem, nem sempre, visivelmente, são coisas ruins. Os tropeços, muitas das vezes, são coisas boas, irmãos. Porque quando nós falamos assim, tropeço, que quer me fazer cair, nós já pensamos em coisa ruim, né? Mas eu estou falando aqui, na perspectiva humana, na perspectiva do coração do homem, nem todos os tropeços são coisas ruins. Muitos tropeços são coisas muito boas. E o próprio Jesus experimentou isso. De uma proposta que era um tropeço para ele. Ele soube e foi discernir aquilo. E aí que faz toda a diferença. Você andar com Deus e discernir os tropeços que vão aparecendo na sua vida. E muitos tropeços aparecem como coisas boas. Muitos tropeços na nossa vida aparecem como pessoas ditas boas. Que andam conosco no mesmo caminho. Pastor? Sim, senhor. Sim, senhora. Foi isso que Jesus experimentou. Jesus experimentou até um tropeço com o próprio discípulo dele, que estava a falar coisa boa. Todos nós entendemos que o propósito da vida de Jesus era Deus encarnado, como está escrito nos primeiros capítulos de João, do Verbo encarnado, está entre nós, sim? E que a proposta é Ele dar a sua vida em resgate de muitos. Essa era a proposta, esse é o propósito. Jesus veio com esse propósito definido. Ao ponto de, nos seus últimos momentos, Ele está tão angustiado que ele fala: Pai, se é possível, passa de mim isso, que eu não... Mas se não for, todavia, seja feita a sua vontade. Então ele estava aqui andando segundo a vontade de Deus, diante de um propósito claro que para ele. E certa vez ele, querendo fazer um preparo para os seus discípulos, ele fala para os seus discípulos o que ia acontecer. Que eles estavam indo agora para Jerusalém, e depois de lá, tudo o que ia acontecer, Jesus começa a descrever para os seus discípulos. E um discípulo, no intuito de defender Jesus, no intuito de falar coisas boas para ele, o discípulo fala com Jesus assim, numa linguagem muito clara: você podia ter misericórdia de si mesmo, falar umas coisas dessas. Mateus capítulo 16,
versículo 22 a 23. Quando Jesus falou aquelas coisas todas, Pedro fez até assim uma coisa assim, não quis falar no meio de toda a gente, chamou ele à parte. Chamou ele à parte, tem alguma coisa para falar com você, mas não quer falar aqui no meio de todos os discípulos. Não, vem cá à parte que eu preciso falar contigo. E olha o que Pedro fala, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti. Você precisa ter compaixão de você, você falar que vai sofrer, falar que o Filho do Homem vai ser entregue, falar que é isso? Tenha compaixão de ti. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Isso não pode te acontecer. Mas Jesus, voltando, se disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Uau! Pedro era um homem de Deus? Era. Era um bom discípulo? Era um bom discípulo. Foi tanto que ficou com Jesus nesse tempo todo. E depois de Jesus, deu um grande testemunho de um homem de Deus. Era um homem de Deus. Mas houve um momento na vida de Pedro, irmãos. Houve um momento na vida de Pedro que Pedro foi totalmente pro natural. E na sua falácia impediria aquilo que Jesus fazia até pela sua própria vida. Porque a morte de Jesus salvaria Pedro também. Um sentido de pseudo-compaixão que não existia. E muitas das vezes eu e você precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nos chamam à parte para dizer. Que às vezes as pessoas vêm com as palavras que são boas, os conselhos que são bons. O tem compaixão de ti aqui você é muito mais poderoso para deixar fazer isso contigo. É isso que Pedro queria dizer. E deixa eu te falar, ele estava falando alguma inverdade? Não, ele não estava falando nenhuma inverdade. Mas ele estava querendo tirar do propósito. E Jesus discerniu que aquilo não era de Deus, porque Jesus sabia o propósito de Deus. As pessoas que andam com Deus sabem qual é o propósito de Deus para a vida delas. Nada que as outras pessoas vão dizer, vão tirar elas do propósito, porque elas sabem o que é o propósito. Eu e você precisamos de saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que ninguém tire-nos do propósito. Quando te chamarem à parte, para dizer às vezes até coisas boas, mas que tira você do propósito, você pode dizer igual Jesus, para trás de mim, Satanás. Eu tenho o propósito definido, eu sei qual é o meu chamado, eu sei o que Deus falou comigo, eu sei qual é o propósito que Deus fez para mim, e eu não vou sair nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou andar segundo aquilo que Deus tem para mim. É por conta dessas coisas boas aí hoje, que há muitas pessoas que ainda não têm a sua vida definida para com Deus, porque elas estão atrás das coisas que perecem. Irmãos, eu creio nas bênçãos de Deus. Eu creio na prosperidade que Deus tem para as pessoas. Eu creio na vida abundante que Deus tem para todos nós. Mas eu também creio que Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E que nós tínhamos que ter a bom ânimo, que Jesus foi vencedor. E com certeza nós seremos mais do que vencedores. Não acredite só nessas palavrinhas boas, não. Eu creio que tudo que vem de Deus é bom. Talvez eu e você, ouvindo Jesus falar aquilo para Pedro, eu quase caía de costa, né? Que eu dizia para ele assim, se para Pedro ele está falando desse jeito. Se para Pedro que está andando com ele aí 3 anos, que largou tudo para seguir a ele, que largou tudo para andar com ele, largou a sua profissão de pescador, largou suas redes, largou seu barco, largou seus amigos, família para lá, e foi seguir Jesus. Ouviu isso? Só que você precisa entender é o seguinte, que Jesus não está falando com Pedro pessoa, a pessoa de Pedro,
Esse homem decisivo que decidiu andar com Pedro. Mas Jesus estava falando com a influência do mal que atacou Pedro naquela hora. E é por isso que nas nossas orações temos que orar: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque é a maldade que traz a destruição. Lembra que nós ouvimos aqui domingo passado? A maldade trouxe destruição na época de Noé. A maldade trouxe destruição na época de Sodoma e Gomorra. A maldade traz destruição. Então eu e você precisamos de orar para que Deus nos livre do mal. Mesmo nessa andança com Deus, mesmo Deus estando seguro na nossa mão, é possível que apareça pedras de tropeço para nós. Coisas que querem fazer nos tropeçar. E coisas que muitas das vezes são classificadas como coisas boas. Glória a Deus. Para além disso, como nós estamos a dizer que há possíveis tropeços. Geralmente os tropeçamos quando nós andamos em lugar onde a nossa visão não é muito clara, onde nós não enxergamos muito bem. Quando por algum motivo faltar energia na sua casa, que você tiver de ir à procura de alguma coisa para poder trazer a luz, como é que você vai? Não é assim? Por que você faz assim? Para você não tropeçar, você anda com todo cuidado, tudo para você não tropeçar. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Há algo que faz clarear, que faz brilhar o nosso caminho, para que nós não tropeçamos. Vou te dar a receita aqui agora. Salmo 119, versículo 105. Por acaso esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. O que está escrito ali? Lâmpada para meus pés. É o quê? É a tua palavra. E aquilo que clareia o meu caminho. Ser guiado pela palavra de Deus é ter algo que ilumina os seus pés para que você não tropece. Como a gente já disse aqui, e você sabe disso talvez até por si mesmo, que a palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos para andar com a vida com Deus. Toda a direção que nós precisamos para ter uma vida com Deus. Toda a direção para poder manter a nossa caminhada firme, sem nos desviar para a esquerda e nem para a direita. A palavra de Deus tem isso. E olha aqui o que a palavra de Deus fala tão lindo para nós. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mesmo você estando seguro, você tem que ouvir aquilo que Deus diz, para que você não tropece. Sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos aqui fazer o mesmo exemplo que eu dei aqui com as crianças. Você está guiando o seu filho, mas aí é uma pedra no caminho. Você fala: ó, cuidado para você não tropeçar. Não é assim que você fala? Olha o buraco. Cuidado, nós vamos ao degrau. Não é assim? Então a palavra de Deus vai te dizer quais são os obstáculos que tem. E vai fazer com que você supere os obstáculos, porque ela é lâmpada para os seus pés. E ela clareia o seu caminho, para que você possa ver onde estão os obstáculos. Foi isso que Jesus viu em Pedro. Ele viu em Pedro, que era uma pessoa boa, que era uma pessoa fiel a andar com ele, mas ele viu que aquela hora, aquilo que era bom se transformou num tropeço. Então a palavra de Deus vai iluminar os seus pés como lâmpada, iluminar o seu caminho, trazendo claridade, para que você vai ver, mesmo as coisas boas que muitas das vezes aparecem na nossa vida, mas elas são verdadeiros tropeços, para que a gente tropece e caia. Deus abençoe a sua vida, que você seja guiado pela palavra de Deus. Que haja claridade no seu caminho, que tudo seja luz, que você possa trazer tudo a verdade da luz, para que você possa andar com fé, em nome de Jesus, sem tropeçar.
Glória a Deus. Salmo 121, versículo 1 a 3. Eu quero concluir essa mensagem com esses versículos. Eu creio que muitos de vocês sabem de cor e salteado. Que diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Deixa só aqui assim um pouquinho aqui, essa parte aqui. E aí fala de onde me virá o socorro. É interessante que se você está andando, presta bem atenção aqui, se você está andando e não quer tropeçar, você tem que olhar para onde? Olha para onde, gente? Para o chão. Você olha assim, para você não tropeçar. Mas é engraçado que andando com Deus, você olha para cima. Andando com Deus, você não olha para baixo, você olha para cima. Se você olhar para baixo, o que vai acontecer igual Pedro, quando olhou para as ondas, quando ele andava no mar. Que ele falou com Jesus: eu posso ir ter contigo. Jesus disse: venha, Pedro. Lembra disso? E a palavra de Deus diz que ele foi olhando para quem? Ele estava olhando para Jesus. Ele não estava olhando para... Mas quando ele começou a olhar de lado, olhar as ondas, olhar tudo, as circunstâncias, tudo, ele começou a... As ondas passaram a ser um tropeço para a vida de Pedro e ele começou a afundar. Mas o salmista nos ensina aqui que para andar com Deus nós olhamos para cima. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí diz: o meu socorro vem de quando? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E olha o que vai acontecer aqui. 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Você pode olhar para cima tranquilo, andando com Deus, que Ele não vai permitir que os seus pés vacilem. Com Deus se anda olhando para cima, não é para baixo. Com Deus se olha para Deus, se olha para o autor e consumador da nossa fé, na certeza que Ele não deixará o seu pé vacilar. Aquele que te guarda, Ele nem tosqueneja. O que é tosquenejar? É cochilar, é dormir. Não, Ele não. Ele está em toda a eternidade. Não é nem 24 horas por dia, não. Ele está em toda a eternidade olhando por ti. Mas para que isso aconteça, você precisa entregar teu caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo vai fazer, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, os irmãos, louvor.